da nossa campanha de fé e milagres. Deus abençoe. Pode pegar sua cartela, nós vamos vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus. Eu vou falando aqui e depois vocês vão repetindo aí. Muito bem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos. E a paz sobre Israel. Amém. Você que tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo para nós meditarmos na palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Quem achou, diga um amém. Está escrito assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nesta noite venha nos abençoar, Senhor. Trazer, Senhor, a cura, trazer libertação, trazer, meu Deus, a paz. Nós estamos chegando ao final de mais um ano e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde o teu povo, guarde a tua igreja, guarde os teus filhos, Senhor, de todas as enfermidades. Liberta o teu povo, cura o teu povo, abençoa a tua igreja, enche o teu povo, Senhor, da tua bênção, da tua cura, do teu milagre. Venha, Senhor, manifestar com a tua bênção, com a tua paz, com a tua prosperidade a vida de cada um dos teus filhos. Fale aos nossos corações e nos abençoe. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus, irmãos, por gentileza, podem se assentar. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando. E antes da oração nós vamos meditar na palavra de Deus, nesse texto de Romanos. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escrevendo a sua carta aos Romanos, e mostrando que às vezes aquilo que acontece na vida da gente, que ninguém gosta de estar enfrentando a adversidade. Essa é a verdade. Todas as vezes que nós enfrentamos uma adversidade, nós achamos ruim, nós queremos que sempre esteja acontecendo o que planejamos para a nossa vida, mas de repente vem algo adverso
que às vezes nos fere, às vezes nos entristece, às vezes atinge a nossa estima, que leva a nossa estima para baixo, traz medo, traz preocupação. Mas Paulo, inspirado, ele, cheio do Espírito Santo, ele diz: todas as coisas, sabemos que todas as coisas, aqui está englobando todas as coisas, tudo que acontece conosco, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Decreto aqui é propósito. Deus nos chamou para um propósito. Então, o que acontecer conosco está dentro do propósito de Deus, ainda que nós pensemos diferente, ainda que nós não gostemos, fazemos tudo para poder nos livrar daquilo, mas está acontecendo dentro de um propósito de Deus para a nossa vida. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. E nós temos vários exemplos na Bíblia, nós temos vários exemplos na palavra de Deus, que às vezes tem pessoas que procuram o problema, tem pessoas que às vezes procuram o problema. Quando a pessoa busca o problema, ele faz escolhas erradas. Aí, logicamente, é ele que foi atrás, é ele que criou o problema para si. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, se está acontecendo isso aqui, Paulo está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, seu propósito. Então, você está levando a sua vida fugindo de certas situações que trazem consequências para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua vida, para a sua família. Você está procurando se conduzir dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus. Aí vem algo inesperado na sua vida, sem que você vá buscar, sem que você tenha feito alguma escolha que não fosse adequada para a sua vida. Então, mesmo sem fazer aquela escolha inadequada, vem o problema. Esse problema vai contribuir para o propósito de Deus na sua vida. Agora, quando a pessoa vai e procura o problema, ele vai atrás do problema. Tem gente que às vezes ele mesmo cava a sua própria cova, ele mesmo procura o problema para a sua vida. É igual aquele ditado: se a pessoa procurar chifre na cabeça de cavalo, ele vai encontrar, porque ele está atrás de problema, ele está buscando problema para si. Aqui nós estamos, o Paulo está falando, para a gente não confundir aquilo que a pessoa procura com as suas próprias pernas, buscando para si às vezes o problema, e aquela pessoa que o problema vem sem que ele o busque, sem que ele faça alguma coisa para que aquilo viesse sobre ele. Então existe uma diferença muito grande entre quem vai atrás de um problema, de uma situação que ele foi alertado, que ele foi avisado, que ele foi instruído, que ele foi orientado, mas ele vai a si mesmo. Então ele vai ter consequências na sua vida. Mas quando uma pessoa que foi chamado segundo o propósito de Deus, está andando na presença de Deus, e vem uma adversidade, vem um problema na sua vida, então esse problema vai contribuir para a sua vida, vai contribuir para o propósito de Deus na sua vida. Nós temos vários exemplos na Bíblia.
O primeiro exemplo que eu quero dar para você, José. O que José fez de errado na sua vida? Nada. Se você ler o livro de Gênesis, lá no capítulo 45 de Gênesis, para aqueles que gostam de anotar, você vai ver que José não fez nada de errado, nem para o pai dele, nem para a mãe dele, nem para os irmãos dele, nem para os patrões dele. José sempre foi um jovem temente a Deus. Mas onde José foi parar? Foi parar na prisão. Foi parar na prisão sem ter feito absolutamente nada. Às vezes acontece coisa na vida da gente, aí você fala assim, meu Deus, por que está acontecendo isso? Será que eu fiz de errado para poder isso me atingir? Mas se a pessoa não procurou, se a pessoa está vivendo a sua vida com Deus, dentro de um propósito, da direção, da vontade de Deus, aquilo que vier na sua vida é permissão de Deus para cumprir um propósito, para cumprir o propósito de Deus. José não fez absolutamente nada e foi parar na cadeia, foi parar na prisão. Só que dentro dessa prisão, da prisão, ele saiu para ser governador. Está dando para entender? Ele não fez nada, nada que merecesse a cadeia, nada que merecesse a prisão, mas da prisão, Deus o exaltou para ser governador do Egito. Ele era o segundo no trono do Egito. Agora, por quê? Por que ele parou na prisão? Por que seus irmãos tinham inveja dele? Por que seus irmãos venderam ele para ser escravo? Por que seus irmãos o odiavam? Por que José foi parar lá no Egito? Para cumprir um propósito de Deus, que era para salvar toda a família do povo de Deus. Porque houve fome na terra, mas Deus preparou José para que lá no Egito pudesse ter comida com fartura, e toda a família de José desceu para o Egito para ser alimentada. Por quê? Porque era o propósito de Deus fazer com que o povo de Deus escolhido lá no tempo de Abraão pudesse ser preservado, para que dele pudesse vir Jesus. E nós estamos vivendo hoje as vésperas do Natal. Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, porque a data de 25 de dezembro, ninguém tem a certeza absoluta se foi nesse dia, mas para nós cristãos, Jesus nasce todos os dias em nossa vida. Nós não comemoramos Natal uma vez por ano. O nosso Natal é todo dia, porque Jesus todo dia está na nossa vida. Então, o que aconteceu com José, que nada fez de errado, foi para cumprir um propósito de Deus, preservar a linhagem de Jesus Cristo. Alguém teve que sofrer para que um propósito de Deus fosse cumprido. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo de alguém que não procurou chifre na cabeça de cavalo, mas sofreu humilhação, foi escravo, foi prisioneiro, mas depois foi levado, foi honrado para ser governador do Egito, e recebeu o anel da mão de Faraó. Então, irmãos, às vezes você fica assim,
Meu Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo comigo? Eu não fiz nada, o que eu fiz de errado? Não, você não fez nada. Mas Deus está tendo, com esse problema que está acontecendo, Deus está mostrando e levando para algum propósito. Então, o segundo exemplo que nós temos está registrado em Jó 42, do 10 ao 17. Jó perdeu tudo na vida dele. Jó fez alguma coisa errada? Não. O que é a Bíblia? Deus chama Jó de homem íntegro. Íntegro é uma pessoa, é algo que é inteiro, dedicado, 100%. 100%. Jó era um homem íntegro, ele era todo para Deus. No entanto, ele perdeu os filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo. Por que Deus permitiu? Para que mostrasse para o inimigo que tem pessoas que quando converte, quando conhece a Deus, ele pode ter perdas, mas ele não abandona o seu Deus. Porque tem gente que, por pouco e por nada, ele se vende, ele se entrega. Esse dia eu estava vendo um vídeo, uma cantora gospel. Aí algumas pessoas começaram a criticá-la porque ela estava cantando em lugar que era contrário à palavra de Deus. Então ela disse assim, ela gravou um vídeo que eu nem abri, mas o título do vídeo diz assim: eu canto onde me chamar. Eu vou cantar onde me chamar. Quer dizer, ela não está preocupada com se ali pertence a Deus, se ali é de Deus, se não é. Ela está preocupada em receber a sua recompensa terrena. Então, onde me chamar, eu vou cantar. Então, Deus mostrou para Satanás e para nós, lição para nós, servos de Deus, que existem homens e mulheres de Deus que podem estar enfrentando a maior dificuldade, mas não se afasta do Senhor por causa daquela dificuldade, por causa daquela perda ou por causa daquela adversidade. Muito pelo contrário, ele fica mais forte. Ele fica mais forte. Então Jó não procurou nada. Jó não fez nada de errado para vir toda aquela situação em cima dele. Mas veio aquela situação que ele perdeu tudo. Mas o que Deus fez? Para mostrar para nós que quando nós perdemos uma coisa, Deus dá em dobro. Deu para entender, irmãos? Se Deus permitiu que alguma coisa sua foi tirado, Deus vai te dar multiplicado. Deus vai te dar dobrado. Dando para entender? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Terceiro, está registrado em 1 Samuel 17. Samuel 17, nós temos o terceiro exemplo. Davi havia sido ungido para ser o novo rei de Israel com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade. O povo de Israel estava em guerra com os filisteus, com o povo filisteu. E os irmãos de Davi estavam tudo na batalha. Aí o pai dele falou: filho, como ele era menino, era jovem, um jovem adolescente, em 10 anos de idade, o pai dele pegou e falou: filho, vai lá, leva pão
leva leite, leva queijo para os seus irmãos. E leva também esse queijo aqui para o comandante lá. Aí ele foi fazer o mandado do pai, foi obedecer o pai. Às vezes, quando parece até uma coisa assim humilhante, né? Ele que foi ungido para ser rei, o futuro rei de Israel, agora fazer um mandado, ser mandado para levar pão, ao invés de estar batalhando, ele foi levar pão para os seus irmãos. Quantas coisas que às vezes uma mãe manda o filho fazer: ô filho, varre esse chão para mim aqui, ou varre também lá o quintal, varre o passeio na frente de casa. Ah, não vou fazer isso não, manda outro fazer. Aí aquela pequena coisa que às vezes a pessoa deixa de fazer, ali poderia ser uma porta que seria aberta para ele, mas ele não consegue ver isso. Ele acha que aquilo é humilhante, ele acha que aquilo ali não é uma coisa boa para ele. Então Davi na mesma hora obedeceu seu pai, preparou a mula, preparou os animais, colocou o queijo, colocou o pão, colocou o leite e partiu lá para o campo de batalha. Quando chega lá, o rei Saul estava enfrentando o seu maior problema. Seu maior problema. O rei Saul estava enfrentando o problema, porque há 40 dias um homem estava desafiando todo o exército de Israel, Golias. Golias estava desafiando o exército de Israel. E ninguém, todo mundo com medo, todo mundo assustado, porque o homem tinha quase 3 metros de altura. Só a espada dele era mais de 1 metro de comprimento. Uma cabeça quase do tamanho dessa caixa de som. Exageros à parte. Todo mundo, quando ele chamava, não tem ninguém para lutar contra mim. Quando Davi estava chegando lá, ele escuta Golias desafiar o exército de Israel e ninguém, todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Aí ele pegou, ele falou: olha, vocês não vão fazer nada não? Esse homem está desafiando o exército de Deus. Quanto tempo está acontecendo isso aí? Tem 40 dias que de manhã e de tarde ele faz esse desafio. Mas ninguém tem coragem. Falou: não, eu vou lá lutar com ele. Você está ficando doido? Aí os irmãos dele falaram: não, senhor, você vai voltar para casa com o cavalo, com as mulas, vai voltar para casa. Quem mandou você vir aqui? Não, eu vou lá lutar contra esse homem. Aí Davi vai lutar com Golias. Davi, que até aquele momento era anônimo, desconhecido, era um rei ungido, desconhecido. Quando Golias blasfema de Deus, blasfema, humilha Davi o derrota, corta sua cabeça, e a partir daquele momento ali que Golias foi morto, Davi foi honrado. Davi não tinha feito nada para as humilhações dos irmãos dele, ele simplesmente foi atender um pedido do pai. E as blasfêmias de Golias trouxe honra para Davi, porque a partir daquele momento Davi salvou o povo de Israel, o exército de Israel, e Davi se tornou conhecido lá naquele tempo antigo. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Às vezes alguma coisa está, às vezes você vai fazer alguma coisa, às vezes você está enfrentando alguma coisa, humilhação no seu trabalho, perseguição no seu trabalho. Aí você não está entendendo nada, e você não fez nada para aquilo acontecer, mas espera, porque Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Quarto, Paulo, grande pregador do Evangelho, depois da sua conversão, ele só fez coisas certas. Ele não fez nada para merecer um espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, 7 a 9. Ele não fez nada para merecer um espinho na carne. Esse espinho na carne, muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, não estão em harmonia entre si, porque uns falam que era uma doença que ele tinha um problema na vista, outro fala que era uma doença que ele tinha, outros falam outras coisas, mas ele mesmo já fala o que é. Ele falou: mensageiro de Satanás me colocou um espinho na carne para me esbofetear. Ele já fala o que é. Ele acaba de pregar o Evangelho aqui, logo na frente ali, ele recebe paulada, pancada e é deixado à beira da estrada como morto. Quantas vezes ele foi recolhido na beira da estrada como se estivesse morto, todo machucado. Então, porque a gente pensa assim: porque eu sou servo de Deus, nada pode me atingir. Não, irmãos, é engano da gente. Logicamente que Satanás não pode nos tocar, mas Deus pode permitir, por permissão exclusiva dele, permitir que algo nos atinja para fazer com que nós cresçamos em alguma área da nossa vida, sejamos mais úteis para alguém ou para o reino de Deus. Porque tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. Se você é um servo do Senhor, pode crer que o que está acontecendo com você tem um propósito. Tudo que estiver acontecendo na sua vida tem um propósito. Não se assuste com isso. Tem um propósito de Deus para a sua vida. Você não conseguiu ver ainda. Você não está conseguindo perceber ainda. Pergunta ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Me ajude a fazer a tua vontade. Me ajude a tomar a decisão que o Senhor quer que eu tome. Porque eu fico nesse chove não molha. Eu fico nesse meia pedra, meio tijolo. Então o Senhor me mostra o Senhor me mostrando, eu vou tomar a decisão que o Senhor quer que eu tome. Porque eu quero te servir. Então, Paulo não havia feito nada, mas os espinhos na carne de Paulo, que foram as perseguições, aumentou a graça de Deus na sua vida, aumentou o favor de Deus na vida dele. Paulo foi o maior missionário de toda a história. Ele praticamente escreveu quase o Novo Testamento inteiro. Por quê? Porque Deus permitiu que as adversidades que ele sofresse, a graça de Deus aumentasse na sua vida. Porque ele orou 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho. Aí, da terceira vez, o Espírito Santo falou: Paulo, a minha graça te basta. Graça, quem tem a graça de Deus, tem o favor de Deus na sua vida. Quem tem o favor de Deus na sua vida tem tudo. Porque Deus é tudo em todos.
Se você tem Deus na sua vida, se você tem Jesus na sua vida, você pode enfrentar adversidade, mas você tem tudo o que você precisar, porque Ele é a fonte da vida. Os espinhos na cara de Paulo trouxeram nova graça para ele. 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 9. E por último, o que João fez para merecer a pena de morte? Nada ele fez. Ele não procurou chifre na cabeça de cavalo. Você está vendo aqui, irmãos, que todas as pessoas que estão sendo como exemplo são pessoas que estavam vivendo uma vida dentro da vontade de Deus. E aconteceu certas coisas com ele. E o que aconteceu com eles? Um teve a graça multiplicada, outro recebeu bênçãos multiplicadas, outro salvou a seus patriotas, sua geração, seus descendentes. Você está vendo como é que Deus trabalha? E por último, João não fez nada que pudesse incriminá-lo. No entanto, ele foi enviado para Pátimos para morrer. Na ilha de Pátimos, ele foi colocado ali para morrer. Mas era um propósito de Deus, porque lá, na ilha de Pátimos, seguiu-se a grande revelação apocalíptica. Hoje nós estamos vivendo os tempos do Apocalipse, o cumprimento do Apocalipse, que ainda tem muita coisa para essa terra ver. Mas nós já estamos vivendo o tempo apocalíptico. Mas se João não tivesse sido levado para Pátimos, nós não saberíamos disso. Você está entendendo, irmãos? Que às vezes certas coisas que a gente vai fazer está cumprindo um propósito de Deus. Quando nós estamos dentro da vontade dEle, que vem uma adversidade, aquilo ali só vai servir para a bênção de Deus ser multiplicada na nossa vida. Então, João, que foi enviado para Pátimos como um condenado à morte, ele recebe a grande visão do Apocalipse, ele recebe as revelações do tempo do fim. E hoje nós estamos firmados nesta palavra, porque João teve a oportunidade de Deus levá-lo para Pátimos. E quantas vezes enfrentamos o Pátimos em nossa vida, o isolamento da família. E às vezes no isolamento que a sua família dá para você, é que você recebe a direção de Deus para a sua vida. Não veja os isolamentos como uma perseguição, como uma coisa ruim para a sua vida, mas veja os isolamentos que você está recebendo como uma bênção que está vindo aí para a sua vida. Que Deus vai trazer revelações para a sua vida, que Deus vai dar direção para a sua vida, que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida quando você é isolado. Aleluia. E eu vejo aqui que nenhum desses homens que sofreram qualquer adversidade dessas, eles reclamaram, mas seguiram em frente. E aí Deus cumpriu o seu propósito. Amém. Então, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas pessoas que por causa de uma enfermidade vieram na igreja
e a família inteira conheceu Jesus Cristo. Hoje ela pode colocar na sua casa assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Por quê? Por causa de uma enfermidade na família, todo mundo veio para a igreja. Eu conheci uma moça que os pais dela vieram na igreja, nenhum deles conhecia Jesus. Os pais dela vieram na igreja para buscar libertação para a filha. A filha vivia nas drogas, no alcoolismo, às vezes desaparecia, ficava 3, 4 dias sem aparecer em casa. Uma moça jovem, desaparecia. Aí os pais dela começaram a vir na igreja, fazer campanha para ela, para a cura dela, para a libertação dela. Aí ela tinha dia que ela desaparecia, eles ficavam procurando, e às vezes achava ela caída em terrenos baldios, embriagada, drogada, sofria um monte de problemas, com pessoas que também estavam naquela situação. Aí ela começou a vir na igreja, e quando ela veio na igreja, Jesus curou ela. Sabe o que aconteceu? A família inteira veio para Jesus. A casa dela inteira veio para Jesus. Aí batizamos o pai dela, batizamos a mãe dela, batizamos a irmã dela, batizamos ela. Depois fizemos o casamento dela. Casou com um servo de Deus. Mas o que trouxe aquela família para a igreja? O problema. Talvez se aquele problema não tivesse acontecendo na família dela, ninguém conheceria Jesus. Então, graças àquele problema, a família, ao invés de reclamar da vida e xingar tudo, não, vamos procurar Deus, vamos procurar ajuda. E essa procura da ajuda, a família inteira encontrou Jesus Cristo. Hoje todo mundo está na presença de Deus. Deu para entender, irmãos? Eu poderia citar aqui um monte de exemplo para você, mas vamos ficar por aqui. Então, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está vivendo um problema e esse problema te trouxe para a igreja, agradeça a Deus, porque agora você está conhecendo Jesus. Está conhecendo Jesus, para você ser salva, para você não ser condenada. Amém, irmãos? Deus te trouxe aqui por um problema, e esse problema vai mudar a sua história. Esse problema vai te colocar dentro do céu, e você vai falar: puxa vida, se eu não fosse da igreja naquele tempo, eu não estaria aqui nesse lugar tão maravilhoso agora, mas graças a Deus que eu estou aqui, porque aquele problema me levou para a igreja, e eu conheci Jesus. Deu para entender? Por que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, olha, que Deus te abençoe. Que você possa ter nesse Natal um grande encontro com o Senhor Jesus. Que neste Natal você, sua família, possa ter um grande encontro real com o Senhor Jesus, o bom Salvador. Amém. Deus te abençoe e vamos ficar em pé.